Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro do Chico Xavier, psicografado por ele, editado pelo Emmanuel, faz parte daquela minissérie Romances de Emmanuel. Só falta um agora para eu concluir toda a minissérie no canal. E nós estamos vendo a história da Alcione, e o nome Renúncia é exatamente o que ela veio mostrar, como é que se renuncia aos prazeres dessa vida enquanto seres humanos que estamos, nós que somos seres infinitos, divinos, espirituais, como é que a gente renuncia então àqueles prazeres dessa realidade fictícia, passageira, em prol de nós mesmos, em prol do nosso crescimento. E a gente não renuncia para agradar a Deus, porque Ele quer ver como é que a gente vem e tem um monte de digamos, tentações e resiste a todas. Não, é porque Ele só nos permite fazer essa caminhada, fazer essa vinda aqui com esse intuito de renúncia, exatamente porque ali no passado, como a gente tem livre-arbítrio, e a gente brincou muito com a sombra, a gente ofereceu muito aquilo que a gente não queria receber para o outro, e aí então a gente tem que voltar aqui para estar experienciando aquilo mesmo que a gente ofereceu, ou estar colhendo aquilo que a gente plantou. E foi com esse objetivo que a Alcione veio e se reencarnou novamente, ela que não precisava mais. Ela já vivia ali em Sírios, onde havia 3 sóis, e teve que realmente descer das luzes para as trevas, para estar ajudando o núcleo dela. E o que a gente está vendo ela fazer muito bem, nos mostrando como é que faz, como é que faz essa renúncia com amor, como Paulo de Tarso fez também ali no livro Paulo e Estevão, fica bem claro tudo, a história de Paulo de Tarso. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, tá? Nós estamos na segunda parte desse livro Renúncia, no 6º capítulo. Nós concluímos em 2 vídeos só o 5º capítulo, até o último capítulo ele ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é que como eu vi que o último relato, que era ali sobre a passagem do Rob, estava bem curto, então não ficaria, eu fiz tudo junto. Tá bom? Nós vimos então que esse Provas Redentoras, nós vimos então que marcou a passagem do Jacques Davenport, que é o tio do Cirilo, e também do Rob, que é a reencarnação do Antero de Oviedo. E ele que veio assim com aquilo que ele chamava de aleijões, ele veio com a pele negra, com a mão aleijada, ele não tinha todos os dedos, veio com problemas na visão, veio com o pé ressequido, e aí ele foi ali no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, ele foi atropelado por um carro, e o carro naquela época era puxado por cavalo. Então ele foi gravemente ferido nesse atropelamento, pediu que se chamasse a Alcione. A Alcione prontamente veio junto com a irmã dela, Beatriz, e já o encontrou ali de forma que com certeza ele não poderia sair, não poderia ser removido. Porém, quando ela disse ali para o médico que ela queria levá-lo de volta, ele disse: é inútil. A providência apenas agravaria os padecimentos do infeliz. Os minutos dele estão contados. O grande ferimento do peito, produzido pela pata do animal, é irremediável. E o Emmanuel mostra também aqui que o médico estava ali um pouco displicente, eu acredito também, que por causa da aparência dele, não é? Afinal, um negro ali, um pouco aleijado ali, com os aleijões mesmo que ele reclamava tanto, que as pessoas, inclusive os alunos dele, faziam chacota com ele por isso, ele sofria muito por isso. Ele estava ali então nos últimos minutos da vida dele, e ela tentou levá-lo para casa, porém não foi possível. E o médico disse assim, eu não encontro aqui onde é que ele disse que ele estava meio displicente, mas o médico disse: creio que a pobre rapariga não conhece o delírio da morte, o agonizante começa a desvairar, deve ser o fim. E aí o Rob diz: sinto muito sono.
E a filha de Madalena afaga-o com muita ternura e ele adormece para sempre no mundo para despertar numa vida mais alta. Então aqui acabou para o Antero de Oviedo, acabou para o nosso Rob, eu acredito, aquela a parte que ele teve que estar colhendo aquilo que ele plantou ali enquanto Antero. E também ali nós vimos ele nos 50 anos depois como agora me falha o nome dele, mas ele era o casado com a Cláudia Sabina, que era a personagem da Susana ali, no meu modo de entender. E ele também era apaixonado pela Madalena, que ali era a Alba Lucínia. Ele era o Lólio Úrbico, isso. E ele, então, também tentou, mesmo sabendo ela casada, ele tentou de qualquer forma tê-la, conquistá-la. Mas não pareceu muito, não fez tão grave crime como ele cometeu sendo cúmplice da Susana dessa vez. Mas desta vez, o que ele fazia? Ele era comerciante de seres humanos, comerciante de escravos. E aí então ele veio com todos esses aleijões, como ele mesmo dizia, mas ele diz aqui que desde que ele fez, ele não deixou que o cocheiro fosse acusado pela morte, ele disse que ele tinha sido o responsável. Ele disse que desde que mandei os gendarmes ou a polícia libertar o cocheiro por entender que me cabia a culpa, sinto que não tenho mais a pele negra, que tenho a mão e a perna curadas. E aí eu acredito que ele zerou ali o débito dele e a gente pensa, e a Susana? A Susana, é porque ele foi cúmplice da Susana. Porém, a Susana, nós vimos ali que como Cláudia Sabina, ela também foi muito mais perversa. Ela até foi responsável pela morte dele, ela mesma o matou, que era o marido dela na época ali. E agora nós vimos tudo que ela fez. Então a Susana continua ainda por algum tempo aqui sorvendo a taça de fel que ela ofereceu. Então esse capítulo anterior terminou quando a Alcione voltou para casa, então ela se sentiu muito solitária, porque afinal no capítulo 4 morreram o pai e a mãe dela, a Madalena e o Cirilo, e agora no capítulo anterior vai o tio Jaque e o Rob. Aí ela estava ali tão triste, aí ela pede: "Oh meu Jesus, não me desampares." A interpelada enxugou o pranto, recolocou o crucifixo no lugar primitivo, levantou-se solícita e foi ao encontro da enferma, com ternura. "Ah, como me esqueci da senhora!" E abraçando a pobre demente, conduziu-a com muito carinho ao quarto de dormir. Então foi assim que se concluiu o vídeo anterior, o capítulo Provas Redentoras, e agora nós vamos para o 6º capítulo, intitulado Solidão Amarga. E eu peço que Jesus Cristo possa então abençoar, que a minha leitura seja fluida, que os meus comentários sejam pertinentes e nos abençoar para que a gente possa encontrar o bálsamo nessa história tão cheia de lições tão incríveis para a gente, nós que estamos fazendo essa travessia agora, de como a gente muda o outro, de como a gente transforma as pessoas. A Alcione está fazendo isso. Ela operou a transformação no pai dela, na Susana e na irmã dela, na Beatriz. E foi isso que ela veio fazer. E eu acredito também que agora, terminando com esses, agora só falta a Susana, a Beatriz vai casar. Eu acredito que eu tinha entendido que ela, quando disse que reencontraria o Padre Carlos, que é o amor da vida dela, que eu pensei que fosse depois da passagem dessa vida, mas eu acredito, não colocando o carro na frente dos bois, que aí vai ser a hora dela estar ajudando, se aproximando dele. Mas vamos ver até chegar lá. Por enquanto nós estamos aqui nesse capítulo Solidão Amarga, e então agradecendo a Jesus Cristo, agradecendo a Chico Xavier e Emmanuel, e pedindo que você encontre o bálsamo, que esse livro é, como o Emmanuel disse. Susana Davenport ainda viveu pouco mais de 2 anos após a morte de Rob. A filha de Madalena passou todo esse tempo em largos sacrifícios domésticos, exemplificando o amor mais puro. A genitora de Beatriz teve agonia prolongada, recuperando a razão nas derradeiras horas. Olhos fixos na filha, tomou-lhe a mão e colocou-a nas mãos de Alcione.
dando a entender que a filhinha em tempo algum deveria esquecer de tomar a irmã como um símbolo. Alcione descansava agora de uma luta imensa, mas, afeita ao trabalho desde os mais tenros anos, chegava a estranhar o repouso. Então, aqui ele resume a passagem. A gente entendeu então que depois de mais de 2 anos de sofrimento, ela expirou, ela fez a passagem dela, mas ela recuperou a razão nas derradeiras horas, no final ali. O próximo casamento de Beatriz, com os numerosos trabalhos consequentes, foi por ela encarado como um alívio à solidão que começava a experimentar. Todas as horas do dia, em carinhosa dedicação, eram consagradas ao bordado e à costura, surpreendendo a irmã pelo gosto artístico e habilidade em cada detalhe do serviço. Beatriz não conseguia eximir-se ao peso das recordações dolorosas, mas o consórcio com o homem amado revigorava-lhe as esperanças. O palacete da Cité, sempre envolvido num manto de saudades, dava a impressão de jardim abandonado que começasse a reflorir. Os servos evitavam referência à morte dos antigos senhores para que os rebentos de alegria nova não fossem arrancados. Se acaso via a irmã entristecida, Alcione fazia questão de tanger as teclas de assunto confortador, para que a moça não se entregasse à tristeza e ao mal-estar. O culto doméstico do Evangelho foi restaurado. O próprio Henrique de Saint-Pierre associou-se ao movimento, partilhando das reflexões religiosas com muita satisfação. O Henrique de Saint-Pierre, a gente entende que é o noivo da Beatriz. A inspiração da filha de Madalena causava-lhe surpresa cariciosa. Sua palavra penetrava problemas complexos da existência, como se já tivesse vivido numerosos séculos em contato com os homens. Para Henrique, tais reuniões tinham caráter providencial. Indiretamente, a irmã da noiva, sem qualquer intenção, preparava-lhe o espírito para as tarefas sagradas do lar, para os benefícios do casamento. O rapaz começou por abandonar as companhias perigosas que não raro tendiam a comprometer-lhe o nome e a saúde. A vida revelou-lhe profundos segredos. O coração dele parecia agora aberto para o orvalho divino do sentimento superior. Incansável no trabalho, Alcione estendeu o culto dominical aos serviços numerosos. Todos puderam participar aos serviçais numerosos. Todos puderam participar das bênçãos de Jesus no vasto salão que Beatriz mandou preparar jubilosamente. O movimento familiar continuava em santas vibrações de fraternidade e alegria. A moça Villamil organizou hinos de carinhosa devoção a Deus que as crianças dos servidores entoavam com encanto singular. O cravo parecia falar harmoniosamente da fé sob a pressão dos dedos dela. A filha de Susana não cabia em si de contente. A grande residência de Cirilo perdeu o aspecto sombrio, adquirindo em todo o curso da moléstia da viúva Davenport. Júbilo sadio estabelecera-se entre todos. Quando alguém demonstrava indisposições súbitas, recordava-se o ensinamento do Cristo e o culto doméstico ia ganhando todos os corações. O enlace de Beatriz e Saint-Pierre realizou-se com muita simplicidade e concorrência, apenas das relações mais íntimas. Alcione acompanhou satisfeita todos os trâmites do auspicioso evento, mas em seguida entrou num período de grande abatimento, do qual apenas saía nas horas rápidas do culto familiar. A filha de Madalena não conseguia furtar-se à saudade dos seus inesquecíveis ausentes e simultaneamente experimentava a falta do trabalho ativo que se tornara a incessante religião dos seus braços fraternos. Olha aqui, então ela mostrando aqui que realmente quando ela disse ali pro Jacques, o tio Jacques, quando ele quis tirar o Rob do trabalho, dizendo que ele já era doentado e que além disso o trabalho o afastava da casa, ela disse, mas não esquece que o ócio é o pior
é a pior coisa que a pessoa pode enfrentar. Em outras palavras, o trabalho, sim, o trabalho é um bálsamo. E aqui ela tão entendida disso, com tanta consciência disso, que agora ela se sente ali, a solidão dela vem mais por ela estar sem ter o que fazer. Experimentava a falta do trabalho ativo que se tornara a incessante religião dos seus braços fraternos. A irmã impressionou-se. Que fazer para arrancá-la daquela melancolia que a empolgava devagarinho? Ela esquivava-se às festas sociais, não tinha inclinação para os prazeres do seu tempo. Tendo passado dos 30 anos, seus traços fisionômicos conservavam a beleza da primeira juventude, revelando ao mesmo tempo a madureza do espírito. Beatriz começou a pensar seriamente em inclinar-lhe a alma sensiva e afetuosa para um casamento feliz. Dominada por esses pensamentos, a esposa de Saint-Pierre aproximou-se certo dia da irmã e lhe disse com bondade: tenho andado bastante cuidadosa de ti e preciso cooperar para que a tristeza seja banida do teu coração e dos teus olhos. Por que te afliges, minha querida? E agora é a Alcione falando. O repouso involuntário de nossas mãos costuma agravar o esforço dos pensamentos. Não estou acabrunhada, podes crer. Tenho meditado um pouco mais e essa circunstância te induz a perceber mágoas imaginárias em meu espírito. Então aqui ela explicando que o repouso involuntário, ela não gostaria de estar ali com as mãos descansando, ela gostaria de estar na ativa, trabalhando, na ação. Mas aí isso agrava o esforço do pensamento, a gente acaba se entregando ali a pensamentos e uma pessoa que está ali assistindo pode até crer que estamos magoadas. E ela diz que isso é imaginário, que não é a realidade. E conhecendo ela como a gente conhece, com certeza não é. Beatriz abraçou-a com enternecimento e falou: o coração me diz que não estou enganada, consome-te a olhos vistos. Por vezes, Alcione, quando em passeio com Henrique, não posso evitar que meu júbilo se misture ao remorso. Mas como assim, querida? Não me conformo em ser feliz só por mim quando mereces as bênçãos do céu muito mais que eu. Depois de ligeira pausa, a filha de Susana continuava: quem sabe desejarias fazer alguma viagem que te distraísse? Essa providência seria mais que justa após tantos anos de luta e sacrifício. Quando não quisesses ir a país estrangeiro, poderias descansar em alguma praia e fortalecer-te em contato direto com a natureza. Mas se eu estou muito bem e nada me falta? Beatriz contemplou-a com mais carinho e quase suplicante tornou a dizer: Alcione, desejava lembrar uma possibilidade pelo que espero me perdoes com a tua generosidade fraternal. A irmã comoveu-se com um acento caricioso daquelas palavras e obtemperou. Dize sem receio, de que se trata? Tenho pedido a Deus ansiosamente me conceda a alegria de ver-te formando igualmente um lar, onde um esposo fiel ilumine a tua estrada com as bênçãos de uma aventura sem fim. Se te pudesse ver amada por um homem leal e puro, cercada pela aventura de filhinhos carinhosos, como seria feliz. Dá-me a satisfação de te auxiliar a refletir neste particular. Beatriz notou que a irmã fazia enorme esforço para reter as lágrimas, adivinhando o seu embaraço para responder. A esposa de Henrique ganhava ânimo para prosseguir. Eu e meu marido vimos pensando na colônia distante, onde os nossos bens materiais são consideráveis. Henrique vem ultimando alguns negócios e creio que daqui a alguns meses tomaremos a nossa decisão. Meus tios insistem pelo meu regresso e, além deles, temos na América velhos amigos de meu pai a nos esperarem de braços abertos. Claro que não dispensamos a tua companhia e peço-te permissão para ir meditando, desde já, na tua felicidade futura. Na minha terra natal encontrarás relações carinhosas e devotadas e, quem sabe,
Talvez Jesus te reserve por lá um esposo fiel e cristão que faça por ti tudo o que te desejamos de coração. Alcione comoveu-se profundamente. O terno respeito de Beatriz, a delicadeza da exposição dela, penetraram-lhe o espírito como um bálsamo celestial. Demonstrando o interesse de sua dedicação fraterna, respondeu reconhecidamente: E se te dissesse que tenho meu coração prisioneiro desde a primeira mocidade? A esposa de Saint-Pierre, com um franco sorriso, revelava o prazer que a declaração lhe causava. Se a filha de Madalena Villamil já havia elegido o homem de seu afeto, não lhe seria difícil contribuir eficazmente para a sua ventura. Ansiosa e confortada, Beatriz insistia de olhos muito brilhantes. Conta-me tudo. Certo, o feliz eleito de tua alma não estará aqui em Paris. Quem sabe há algum gentil homem espanhol a esperar tua resolução há longo tempo. Reconhecendo a sinceridade da irmã, Alcione passou a historiar sua juventude, recordando a figura de Clenaghan com a vivacidade dos seus imensos tesouros afetivos. Longas horas estiveram ambas no divã, desfiando o rosário das lembranças queridas. A filha de Susana seguia as palavras da irmã, demonstrando enorme estupefação pela capacidade de sacrifício dela. Alcione crescia espiritualmente, cada vez mais, no conceito dela. Ao terminar o relato de suas agridoces reminiscências, a jovem esclarecia. Quando nos encontramos pela última vez aqui em Paris, notei que ele não podia compreender meus deveres filiais. Estava taciturno, talvez irritado com as lutas da sorte. Não podia ver em mim senão a noiva que lhe atendesse ao ideal humano, mas eu ainda retinha comigo deveres sagrados para com meus pais e não pude acompanhá-lo de volta à Castela. Ele não se despediu de mim, mas o fez de mamãe antes de se pôr a caminho de Havre, e mamãe sempre dizia que o notara bastante transformado, suspeitoso e desesperado. Sofri com isso muito mais do que se pode imaginar, mas entreguei a Jesus as minhas mágoas íntimas. Lembro-me perfeitamente de que, impossibilitada de lhe revelar o que ocorria entre minha mãe e meu pai, que o destino havia separado, prometi que o procuraria a qualquer tempo que as circunstâncias permitissem. E não terá soado essa hora de conciliação? Interrogou Beatriz, ansiosa por lhe renovar o bom ânimo. Tenho pensado nisso sinceramente nessas últimas semanas, confessou a filha de Madalena, prazerosa por sentir-se compreendida. Estou certa de que Carlos confia na minha sinceridade e não terá desposado outra mulher. Nesta fase de minha vida, talvez lhe possa ser útil. Poderia concorrer para o seu retorno à vida religiosa, embora sem esperança de reintegrá-lo no ministério sacerdotal. Que dizes? Murmurou a esposa de Saint-Pierre com infinito carinho. Não penses obrigá-lo a retomar um serviço contrário à vocação dele. Teu coração e o do homem amado têm direito ao banquete da vida. Hás de casar-te e conhecer a felicidade que parecia remota e irrealizável. Quero beijar teus filhinhos num futuro risonho. O semblante de Alcione iluminou-se, mostrando a beleza de seu mais secreto ideal de mulher. Ruborizada e quase feliz, perguntou: Supões acaso, Beatriz, que Deus ainda me concederá semelhante felicidade? Por que não? Voltou a dizer a interlocutora num sereno otimismo. Estás moça e bela como aos 20 anos. É preciso cuidarmos imediatamente do contato com Ávila. A filha de Madalena dirigiu à irmã um olhar significativo e indagou: Estarias de acordo que eu fosse até lá? Tenho desejado surpreender Carlos com o exato cumprimento da minha palavra. Sem dúvida, respondeu Beatriz bem-humorada ao perceber que novas esperanças brotavam daquela alma generosa e santificada. Se fosse possível, acompanhar-te-ia. Creio não ser possível, mas tudo se arranjará de maneira a visitares Castela a Velha na primeira oportunidade. Irei sozinha, esclareceu Alcione de olhos vivazes.
No dia seguinte ao almoço, Henrique de Saint-Pierre partilhava do entusiasmo de ambas. Beatriz me fez ciente de tuas intenções, disse-lhe em tom fraternal. E podes crer que já estou à espera de Clenaghan com justa ansiedade. Preciso de um companheiro para o desdobramento de nossos negócios. Claro que não necessitamos de capital, mas sim de um auxiliar cooperoso e leal que nos ajude a zelar o patrimônio adquirido. Sinto que teu futuro esposo solucionará o nosso problema. Ah, sim, respondeu Alcione risonha. Carlos é um homem honesto e trabalhador. É verdade que faltou ao compromisso sacerdotal. Falta essa que não pude aprovar desde os primeiros tempos em que a decisão não passava de projeto, mas nada se poderia dizer contra a lealdade dele. É portador de caráter nobre e de valorosos sentimentos. Então aqui nós vemos que a Alcione está disposta então a desposar o Carlos, a fazer dele então a realizar o sonho dele então, apesar de não ter concordado por ele ter deixado a batina, agora que ela se desincumbiu de todos os outros afazeres que ela tinha com os outros ali, pai, mãe, a Susana e todos, ela então e até a Beatriz, que agora já está casada, planejando voltar para a terra natal dela. Então agora ela acha que é certo ela voltar e se casar realmente com o Carlos, e ela vai tentar então aproximá-lo da devoção divina, sem no entanto fazê-lo voltar a ser padre, que é evidente, se eles vão estar casados ele não vai poder ser padre. Ah, sim, respondeu Alcione risonha então. Carlos é um homem honesto e trabalhador. É verdade que faltou ao compromisso sacerdotal. Falta essa que não pude aprovar desde os primeiros tempos, em que a decisão não passava de projetos. Mas nada se poderá dizer contra a lealdade dele. É portador de caráter nobre e de valorosos sentimentos. E tomara que ela não tenha que rever essas palavras, não é? Porque já que ele pediu a ela para vir, para ajudá-lo, e ele faltou ali ao compromisso que ele tinha assumido, que era esse compromisso que ia fazer com que ele desse a renúncia dele e ele conseguisse crescer moral e espiritualmente, evoluir, aí ele então não fez isso e voltou muito com o coração muito cheio de raiva, de ciúme, de ressentimento. Aí então pode ser até que essa característica dele possa ter mudado, não é? Mas isso são só o que eu estou pensando ainda, eu não me lembro. Vamos ver então como é que continua. Para nós será um irmão, disse Beatriz satisfeita. Certamente, continuou Saint-Pierre atencioso, já se entenderam sobre a nossa transferência para o novo mundo? Sim, acentuou a filha de Madalena confortada. Pois bem, prosseguiu o novo chefe da casa, Clenaghan irá conosco como pessoa da família. Quanto a ti, Alcione, conheço o plano de viagem à Espanha, onde cuidarás da agradável surpresa ao teu escolhido. Quisera seguir-te e mais a Beatriz, mas negócios urgentes impedem de fazê-lo. Poderei, no entanto, mandar um empregado ao Havre a fim de conhecermos o movimento das embarcações mais seguras. Se queres, poderei designar alguém que te acompanhe na viagem tão longa. Sinceramente reconhecida, a moça obtemperou. Não há necessidade, Henrique. Poderei seguir só, visto conhecer o caminho. Além disso, Ávila é como se fosse minha segunda pátria. Tenho lá inúmeras amizades. Não temos qualquer objeção a fazer. Apenas formulo votos ao céu para que a tua aventura se processe rapidamente. Dirás a Carlos Clenaghan que o esperamos nessa casa com interesse e simpatia. Para mim, Alcione, acrescentava Saint-Pierre comovidamente, nunca foste a governanta de Beatriz, mas nossa irmã, muito amada pelos laços sacrossantos do espírito. O companheiro da tua escolha será a pessoa sagrada aos nossos olhos. Em chegando a Ávila, anima-o a vir em tua companhia, com presteza. Esperaremos tua volta para então marcar a viagem para a colônia.
Tá aqui todos os preparativos sendo feitos e o marido ali da Beatriz, o Saint-Pierre, mostrando então realmente a essência dele, porque ele desconhece, a Alcione não quis que fosse revelado nem a ele que ela é irmã da Beatriz, mas ele a considera, mesmo assim, ele diz que sempre a considera, não como governante, mas como a irmã. Alcione não sabia como traduzir a gratidão dela. Em frases carinhosas, manifestou sincero agradecimento d'alma, ficando ali mesmo aprazada a viagem à Espanha. Então, vamos ver como é que vai se passar essa viagem, esse plano então da Alcione, que vai se dar então depois que ela se sente como se ela tivesse cumprido o dever. Foi isso que ela pediu, para vir ajudar os dela. Ela ajudou muito, sem a participação dela, o caso ali da Susana e do Cirilo ainda demoraria séculos para se resolver, da mãe dela também, que a mãe dela ficaria sabendo antes e iria ficar cheia de mágoa e de ressentimento, e até do próprio Rob, se ele não tivesse estado ali na áurea dela, no campo energético dela também, talvez ele não tivesse passado com tanto brilhantismo essa prova dele. Mas agora ela sente que ela pode até desposar o Carlos, porque ela sente que o problema dele foi só não ter cumprido com o compromisso que ele firmou com o sacerdócio. E aí ela resolve perdoar. Mas será que vai ser só isso? Ela vai chegar lá e vai encontrá-lo, essa pessoa que ela conheceu? Então vamos esperar para o próximo capítulo, para a gente ver então como é que vai se dar esse encontro dela com o grande amor da vida dela, como é que em que estágio da vida ele está agora, e se vai dar os planos que eles traçaram aqui, ela, a Beatriz e o Saint-Pierre, vão realmente acontecer. Ela volta com o Carlos e eles vão juntos ali para os Estados Unidos. Vamos ver então, e eu espero que você venha comigo para descobrir tudo isso. Se você gostou dessa primeira parte desse 6º capítulo e você quiser deixar sua curtida, se você quiser me mandar uma mensagem, quiser compartilhar esse vídeo, eu fico muitíssimo grata. E se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros do Chico que eu tenho lá, da série Romance de Emmanuel, e tem um que não é da série, que é o Boa Nova, que eu fiz também porque eu li que era o livro preferido do Chico. E se você quiser, estando lá, você quiser se inscrever no canal também, eu te agradeço muito e espero te ver para dar continuidade. Até o próximo vídeo. Tchau!